Olá, irresistíveis! Você já ouviu falar de Débora? Aquela mulher que fez história, liderando Israel? Imagina, gente, uma profetisa, juíza e guerreira contribuindo assim para uma das maiores vitórias lá na Terra Prometida. Nesse capítulo 4, que a gente vai estudar hoje, de Juízes, nós vamos ver como coragem e fé geram líderes que mudam destinos de uma nação. Então, vem com a gente para a gente poder descobrir uma liderança de Débora e a obediência de Baraque. Um homem, chefe de um exército. Imagina! Eles dois trouxeram libertação para Israel. Esse é um capítulo assim incrível no Antigo Testamento. Você vai gostar. Vamos ler juntos? E tirar assim as nossas conclusões para a gente poder ampliar a nossa visão sobre toda essa história bíblica. Então eu já te convido para você deixar o seu like aqui e ao final eu vou te lembrar de você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Vamos começar? Então vamos embora. A gente vai ler nesse livro aqui, a Nova Bíblia, Linguagem Viva. E pegue a sua Bíblia, se você não está ainda, dá um pause aqui, vá lá, pega a sua Bíblia, abra em Juízes no capítulo 4. Gente, espera aí que está passando uma ambulância exatamente agora que eu ia começar. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, já passou. Eu dei um pause aqui no vídeo para vocês não ficarem ouvindo aquele barulhão. Então vamos lá. Juízes capítulo 4. Depois que Eude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera, comandante do exército de Jabim, habitava em Arosete-Agoim. Ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade, tá? Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era uma profetisa e julgava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo de uma palmeira, que veio a ser conhecida como a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali os israelitas a procuravam para resolver as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens das tribos de Naphtali e de Zebulon e ir com esse exército ao Monte Tabor. Eu conheci o Monte Tabor, gente. Incrível, meu Deus. Você vai subindo, subindo assim, ó. Não dá para passar quase 2 carros ao mesmo tempo, mas você sobe e você desce pela mesma estrada. É incrível. Ele fará que o poderoso exército de Jabim, sob o comando de Cícera, com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo próximo ao ribeiro Quisson. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque a Débora. Do contrário, não vou. Está bem, respondeu ela, irei com você, mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Cícera não será você. Porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou os homens de Naphtali e de Zebulon em Quedes. 10.000 homens foram reunidos e marcharam após ele. Débora também foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, os queneus eram descendentes de Obabe, sogro de Moisés. Havia se separado do restante do grupo de famílias a que pertencia e tinha armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, junto a Quedes. Quando contaram ao general Cícera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoão, estava acampado no Monte Tabor, eles reuniram todo o exército com os 900 carros de ferro e marchou de Arosete-Agoim para o ribeiro de Quisson, ou Quizon. Disse, pois, Débora a Baraque: chegou a hora de entrar em ação. Este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo na frente. Então Baraque e os 10.000 soldados de Israel desceram do Monte Tabor para a batalha. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Cícera, os soldados e os carros diante de Baraque.
Vendo isso, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque e os seus soldados perseguiram os homens e os carros de guerra dos inimigos até Arosete-Ragoim e destruíram o exército inteiro ao fio da espada. Não escapou um só homem. Enquanto isso, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o grupo de famílias chefiadas por Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: venha para a minha tenda, ali o Senhor estará salvo, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu Cícera com uma coberta. Estou com muita sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite e o deu a Cícera e tornou a estender a coberta sobre ele. Ele disse a Jael: fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se silenciosamente do lugar em que Cícera dormia, um sono profundo, porque ele estava exausto. E Jael cravou a estaca nas têmporas de Cícera. A estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão. E assim ele morreu. Uau! Que coragem! Baraque vinha perseguindo Cícera e Jael foi ao encontro dele e disse: venha ver o homem que você está procurando. Ele foi e viu Cícera morto com a estaca atravessada na sua cabeça. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o povo de Israel foi ficando cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até que o destruíram completamente. O capítulo 5 é uma cantiga, né, que eles criaram. Então, a gente vai ler agora também o capítulo 5. Eu não tinha avisado antes, mas vamos lá. Então, Débora e Baraque, que é uma continuidade, né? Filho de Abinoão, entoaram esta canção de louvor, celebrando a grande vitória. Os chefes de Israel foram na frente, o povo foi atrás alegremente. Bendigam, ó Senhor. Ouçam, ó reis, príncipes, escutem, eu cantarei ao Senhor, é o Senhor Deus de Israel. Quando nos conduziu de Seir, marchando pelos campos, desde os campos de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram, sim, as nuvens despejaram água. E os montes se derreteram diante do Senhor. Até o monte Sinai estremeceu diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, de Jael, cessou o movimento das estradas, e os viajantes tomaram caminhos tortuosos. As aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, esse desvio favoreceu a guerra. E entre os 40.000 israelitas não se via um só escudo nem lança. Quando me alegro com os comandantes de Israel que foram voluntários valorosos. Louvem o Senhor, falem todos destas coisas, vocês que montam jumentas brancas, vocês que sentam em ricos tapetes e vocês que andam a pé. Ao som da música daqueles que cuidam das águas das pastagens, falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo então ao povo do Senhor que voltasse feliz aos seus lares. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde e entoe uma canção. Levante-se, Baraque, e leve presos aqueles que queriam prender você, ó filho de Abinoão. Do monte Taboa, pelas vertentes, desceu o restante dos valentes. O povo do Senhor, em meu auxílio, marchou contra inimigos poderosos. Alguns vieram de Efraim, os que tinham suas raízes em Amaleque. E seguindo os passos de Débora, marcharam multidões de Benjamim. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon, os que levam a vara de comando. Foram com Débora também os príncipes de Issacar. Issacar seguiu a Baraque e com ele chegou ao vale. Mas vários grupos de Ruben discutiram fortemente, porque vocês ficaram em casa entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos. Ouçam, da tribo de Ruben houve grande discussão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e porque Dan permaneceu junto aos seus navios. E porque Iracé ficou na praia sentado descansando nas baías. Mas a tribo de Zebulon e os homens de Naphtali arriscaram a própria vida nos campos de batalha. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanaque, junto às fontes de Megido, ou Megido.
mas nada conseguiram, não levaram bem algum. As estrelas do céu, lá nas suas órbitas, lutaram contra Cícera. O ribeiro Quizon arrastou o inimigo, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Avante, ó minha alma, seja firme. Os cascos dos cavalos galopando socavam o chão, os cavalos dos guerreiros galopando. Mas o anjo do Senhor disse: amaldiçoe Meroz, amaldiçoem duramente seus moradores, porque não vieram combater com o Senhor, combater ao lado do Senhor e seus heróis. Dentre todas as mulheres, seja bendita Jael, mulher de Éber, o queneu. Sim, dentre todas as mulheres que habitam tendas em Israel, seja bendita Jael. Ele pediu água, leite, ela deu. Em taça digna de príncipes, a nata ofereceu. Com a mão esquerda pegou a estaca e com a direita o martelo. E a Cícera golpeou, furou, rachou e traspassou a sua cabeça. Aos pés de Jael foi caindo e ficou lá estirado. Aos pés dela dobrou o corpo e ali mesmo caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava atrás da grade: por que demora o carro dele? Por que não ouço o ruído do trotar dos seus cavalos? Mas as mais sábias das suas damas de companhia responderam, e ela falava consigo mesma: de certo estão encontrando e repartindo muitos despojos. Uma ou duas moças para cada homem, para Cícera, tecidos de várias cores, tecidos coloridos e bordados, e uma ou duas estolas finalmente bordadas para o meu pescoço. Assim morram, ó Senhor, todos os seus inimigos. Mas os que amam o Senhor brilhem como brilha a força do sol nascente. Depois dessas coisas, a terra ficou em paz durante 40 anos. Gente, que loucura, né? Que coisa boa, não é verdade? Ai, olha, então, nós lemos aqui que o capítulo 4 narrou a história de Débora, uma profetisa, uma juíza em Israel. E durante assim um período de opressão, né, dos cananeus sobre a liderança de Jabi, que era rei de Canaã. Preste atenção. E o seu comandante militar, Cícera. Débora, ela convocou Baraque, ordenando-lhe que ele reunisse um exército de 10.000 homens, não é verdade? Para enfrentar os cananeus. E aí Baraque ficou assim, não sei, talvez, quem sabe, mas aceitou o desafio. Mas somente sob a condição que Débora o acompanhasse. Aí Débora profetiza que se ela for, a honra da vitória não será dele, mas entregue a uma mulher. E durante a batalha, o exército cananeu é subjugado por uma intervenção divina, porque Deus é bom o tempo todo, né? E Cícera fugiu, como a gente viu. E aí ele buscou refúgio na tenda de Jael, mas foi enganado e morto enquanto dormia. Ou seja, Deus concedeu a vitória a Israel através de uma mulher, conforme Débora havia profetizado. E isso fez com que iniciasse assim um período de paz, como a gente viu aqui ao final de 40 anos. E aí nós lemos o capítulo 5, que é a canção dela e de Baraque. Gostou? Vamos agora analisar quais são as lições que a gente pode tirar destes 2 capítulos para a gente aplicar na nossa vida. De cara, a gente já pode ver que os propósitos de Deus envolvem tanto o homem quanto as mulheres. Esse negócio de dizer, a Bíblia é tudo homem. Não. Débora mostra que Deus chama líderes de ambos os gêneros, com funções específicas e muito significativas para a obra dele. Débora e Baraque enfrentaram um exército tecnologicamente para a época superior, né? Porque eram assim os carros de ferro, confiando no direcionamento do Senhor. E isso mostra para a gente o quanto a coragem e a fé transformam situações que a gente acha difíceis, insuperáveis muitas vezes, não é verdade? E aí a gente viu também que, apesar da hesitação de Baraque, Jael foi usada como uma mulher, como uma pessoa improvável, como a gente viu no capítulo anterior, né? Que são as pessoas que o Senhor usa
como instrumento. E ele usou ela para derrotar Cícera. Gente, olha só. Deus mostra que ele usa quem ele quer para cumprir seus planos. Basta a gente levantar a mão e dizer: Rinene, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se coloque à disposição de Deus. A vitória só foi possível porque Débora, Baraque e Jael contribuíram, cada um com sua habilidade, com seu talento e, acima de tudo, com a obediência. Sabe por quê? Porque Deus nos criou como seres relacionais. E é essa cooperação que gera resultado, gente. Isso é incrível. Essa semana eu estava falando com o autor de um livro, que vai ser lançado em breve, como é importante esse relacionamento das pessoas envolvidas. O autor tem o conteúdo, a outra pessoa vai fazer a edição, outra pessoa vai fazer a correção, outro vai fazer a diagramação, outro vai fazer a capa. Essa cooperação com todos esses fatores é que gera o sucesso esperado de um livro editado. Nada foge ao controle soberano de Deus, como a gente viu aqui. O resultado da batalha, sabe? Gente, Deus é maravilhoso. Isso nos lembra o poder de Deus sobre toda a criação, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é soberano. Ele simplesmente é. E aí a gente deve parar para pensar e refletir, né? O que a gente pode aprender e quais são os insights, né, que a gente pode retirar da nossa reflexão para a gente ampliar a nossa visão. Então vamos pensar. O que a gente pode aprender com o chamado e a liderança de Débora sobre os papéis entre o homem e a mulher podem desempenhar no reino de Deus? Qual é o seu papel, seja você homem ou mulher, no reino de Deus? Pensa nisso. Né? Como é que você lida com medo e hesitação quando Deus te chama para um desafio? Anote, reflita. De que maneira Deus tem usado pessoas que são improváveis aos nossos olhos humanos, como a gente viu aqui, Jael, na sua vida pessoal? Quem são essas pessoas que chegam e que passam na sua vida, na sua trajetória? Pensa. Vamos agora conversar com Deus? Ai, Pai, que capítulo maravilhoso. Obrigada por nos mostrar que o Senhor se importa com cada um de nós. E principalmente com a liderança feminina, né? Porque Débora foi assim um modelo de liderança espiritual e estratégica no teu plano, Pai. Que bênção também ver assim neste capítulo o posicionamento de outra mulher, que foi a Jael, que também desempenhou um papel crucial para a vitória do teu povo, Pai. Enquanto o Senhor mais uma vez nos mostra a ação dessas pessoas que são improváveis aos olhos do mundo. Imagina uma simples mulher contra um guerreiro destemido como era Cícera. Meu Deus! Quem poderia pensar nisso? Só o Senhor, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, glorioso, poderoso. Oh, Deus! E para facilitar tudo ainda, né? Ele ainda agiu assim com intervenção divina, né? Controlando a natureza para derrotar os inimigos de Israel. Meu Deus, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos contar todas essas histórias, abrir a nossa mente, porque nunca mais ela vai voltar ao que ela era antes, depois de ler, né, a Bíblia.
E nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, amados. Hoje foi muito tempo, né? Então eu lembro você de deixar o seu like e peço para você compartilhar com alguém que você ama, para ampliar a visão dessa pessoa também, para caminhar junto com você e com a gente. E amanhã tem mais. Fui, um beijo no seu coração. Tchau.